Olá, olha nós aqui outra vez. Nós vamos falar agora sobre o dom do apóstolo, né? Dom de apóstolo. É em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, 29 e Efésios, capítulo 4, verso 11. Bom, não só em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e 29, né? Ou Efésios 4, 11, e nos evangelhos, a Bíblia faz referência a apóstolos, né? Não é só aí, mas também em Atos, capítulo 1, verso 25 e 26, e Romanos 1, verso 5, e 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12, e Gálatas, capítulo 12, verso 8, além de muitas outras passagens bíblicas. O dom espiritual de apóstolo há de ser estudado, levando-se em conta dois aspectos, quais sejam o dom de apóstolo no aspecto restrito, dom de apóstolo no aspecto geral. Vejamos cada um desses aspectos em particular. O dom de apóstolo no aspecto restrito. Bom, os apóstolos no aspecto restrito se reduzem ao grupo dos 12, que é Mateus 10, verso 11, Marcos 3, verso 13 e 19, Lucas 6, verso 12 e 16. Também de Paulo, tá? Romanos, capítulo 1, verso 1, e 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Em Gálatas, capítulo 11, verso 1, os 12 foram diretamente chamados por Jesus Cristo, tá? Em Mateus 10, Mateus 10, verso 14, e Marcos 3, verso 13 e 19, e Lucas, capítulo 6, verso 12 e 16. Os 12 foram capacitados por Jesus Cristo para realizarem milagres. Você vai ver em Mateus capítulo 10, verso 8, Atos 2, verso 43 e capítulo 5, verso 12. Os 12, excluindo-se Judas, já morto, foram testemunhas da ressurreição e de Jesus Cristo, né? Foram testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Você vai ver em Mateus capítulo 28, 16, 20, e Lucas 24, 33, 53, João capítulo 20, 19 e 30, e Atos 1, verso 1 e 10. Os 12, junto com os profetas do Antigo Testamento, são o fundamento sobre o qual a igreja está construída, sendo que esse fundamento está colocado sobre Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Você vai ver em Efésios 2, verso 20. Os 12, juntamente com Marcos, Lucas, Paulo, Tiago, Judas e o autor da carta aos Hebreus, são os autores humanos no Novo Testamento, sendo por isso os porta-vozes de Deus para a fé, uma vez por todas entregue aos santos. Judas 3, a qual é a doutrina dos apóstolos, Atos 2, verso 42. No aspecto restrito, o dom de apóstolo deixou de existir, tá? Não há mais o dom de apóstolo, tá bom? No aspecto restrito. Com a morte de todos eles não existindo, por isso, tal dom espiritual nos dias atuais, tá bom? Não existe tais dons, por isso, nos dias atuais. Porém, no Novo Testamento, há pelo menos mais um irmão, o irmão Barnabé, o qual é também denominado de apóstolo, em Atos, capítulo 14, verso 14. Possivelmente, Andrônico e Júnias também são chamados de apóstolo em Romanos capítulo 16, verso 7. Em virtude desta abertura, necessitamos estudar o dom de apóstolo no aspecto geral, que é o dom de apóstolo no aspecto geral. A palavra apóstolo provém da palavra grega apostelo, a qual significa enviar.
Dessa forma, a palavra apóstolo significa o enviado para executar alguma missão. Com esse significado, o dom espiritual de apóstolo tem as portas abertas para além dos apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão. Você vai ver em Hebreus capítulo 3, verso 1, Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Em João capítulo 3, verso 17, também envia seus apóstolos. Em João capítulo 20, verso 21. Assim como Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para ser o nosso Salvador, ele enviou seus apóstolos para propagarem o Evangelho. Porém, os enviados por Jesus Cristo não foram apenas os seus apóstolos diretos, já que continua enviando cristãos do mundo inteiro para o mundo inteiro, missionários enviados à distância ou evangelistas que trabalham em suas igrejas locais. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Marcos 16, verso 15 e 16 e Atos capítulo 1, verso 8. Para esclarecerem as pessoas acerca da vontade de Deus, qual é dar salvação eterna a todos os seres humanos, usando para isso a poderosa mensagem do Evangelho, Romanos 1, verso 16. Paulo enfatiza sua missão missionária em 3 passagens, Romanos 1, verso 5, 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, Gálatas capítulo 12, verso 8, nas quais fala claramente como um missionário que semeou o evangelho no mundo. Seu apostolado missionário está comprovado pelas igrejas que plantou, as quais, além de plantadas, foram alimentadas espiritualmente por ele. Aliás, essa tarefa fazia parte de suas grandes preocupações. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. Portanto, no aspecto geral, o dom espiritual de apóstolo continua ativo em nossos dias, já que todos os filhos de Deus são enviados ao mundo com a missão de semear o evangelho, se não diretamente, vão indiretamente ao mundo através de irmãos comissionados para essa tarefa, missionários e evangelistas. Então, nós vamos parar por aqui e essa é a aula de número 15, né, o 16, vou ver depois. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o dom de socorrer, tá bom? Então, fique com Jesus, Deus abençoe a todos e que essa palavra venha ficar no coração de cada um e que possam ter um bom entendimento, em nome de Jesus.